Amém, meus irmãos? Dando continuação, o vídeo aí parou, mas continuando aqui, as 3 vezes que o rei disse: qual é a tua petição? Primeira, segunda, terceira vez. Veja, preste atenção. Esther não queria metade do reino. Isto era muito pouco diante da vida. Se a Bíblia mostra que uma alma tem muito mais valor do que o próprio mundo inteiro, imagine tudo que foi criado neste mundo. Uma alma tem mais valor. Parou para pensar? Quem ganha alma sabe, ué? E se nós estamos investindo em ganhar alma, quanto não será o nosso galardão diante de Deus? Se computadorizando aqui na Terra, se a recompensa fosse por uma alma mais do que o mundo inteiro, imagine no céu. Quanto não será o galardão? Se aqui na Terra as pessoas são conhecidas por ser fazendeiro, por ser rico e por ter muita coisa, lá no céu a sua riqueza será conhecido quantas almas você ganhou para Cristo. Entendeu aí? Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então quantas almas quem ganhou para Cristo? Este será a verdadeira fortuna de um verdadeiro cristão quando estiver ali diante do tribunal de Cristo. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagine um povo, uma nação, quanto vale. Era a vida de Esther, a vida do seu povo que estava ali. Qual é a tua petição? Qual é o teu rogo? Esther respondeu ao rei: se eu tenho alcançado, atenção, se eu tenho alcançado graça e o teu favor, e se parecer bem ao rei, seja concedida a minha vida e a vida do meu povo. Ela estava dizendo: eu não quero metade do rei. A mente divina, ela aprova a salvação das almas, em detrimento das coisas do mundo. Riqueza, mesmo que sejam lícitas. Você já parou para pensar? Quanto mais nós temos, isto Deus está dizendo, reparte. Entendeu agora? Vai ficar para alguém lá atrás, vai ficar para alguém que vai esbanjar, vai ficar para alguém que vai destruir. Então reparta. Então é isso que Jesus disse para aquele jovem rico: pega os teus bens, reparta. Qual é a tua petição e qual é o teu rogo? Ela pediu por ela e rogou pelo povo. Então a petição é por ela e o rogo é pelo povo. No capítulo 7, versículo 4, porque nós fomos vendidos, disse Esther, eu e o meu povo, para sermos destruídos e mortos, exterminados. E o rei, veja, perdeu, ou ia perder. Mas qual era a perca do rei? Já parou para pensar? A rainha disse que o rei iria perder. Você já parou para pensar qual é a perda do rei? A rainha. Se a própria rainha ia ser morta por causa do decreto, porque ela é judeu, é do povo que havia de ser exterminado, então o rei, até tu também vai perder. Capítulo 6, versículo 7. Nós temos aqui um grande campo de batalha. Nós temos que ler esse texto. Capítulo 7, versículo 6. Aqui é o tipo do Amargedon. Jesus, a igreja, e melhor, a Jesus com a igreja contra Satanás. Na vinda do Senhor, quando ele vier e todo olho verá, com poder e grande glória. Por isso que Amã, no capítulo 7, versículo 7, está aterrorizado. Está sem perdão. Porque ele já viu a morte, por causa do furor do rei. Quando o rei estiver furioso, coloca-se um pano na sua cabeça. Isto já era sinal, naqueles tempos, de morte decretada. Amã ficou para pedir socorro a Esther, porque na hora da fúria, o rei sai
E Amã, ao rogar a Esté pela sua vida, porque viu que já o mal, a morte, estava determinado. Esse mal aqui é a morte. Ele já sabia que ia ser morto, quando o rei ficou furioso e saiu. Chegará o dia daquele que preparou tudo contra você. Ele vai ficar diante de você te rogando. Deus vai virar toda essa história. Veja, Amã, que era contra o povo de Deus, agora diante de Esté, rogando em prol da sua vida. Esté capítulo 7, versículo 8 ao 10. Veja a interpretação desses textos. Vencer a Satanás não retira o decreto. Porque Mardoqueu, melhor, diante do rei, por causa da atitude que Amã, por um escorrego, caiu no divã, e o rei já viu e premeditou na sua cabeça que Amã estava com más intenções com a rainha, foi o final da vida de Amã. Agora observa a interpretação do capítulo 7, versículo 8 ao 10. Esté sabia que havia vencido Amã, porque Amã havia sido enforcado. Mas isto não era tudo por causa do decreto. Decreto de rei não se revoga. E assim, observando que nós, em Cristo, vencemos a Satanás. Mas o decreto da morte não se revoga. É este decreto da morte que Esté vai atrás. Como vencer? Como escapar? Porque se o decreto do rei não volta atrás, como se sair do decreto da morte? Então, vencer a Satanás não é tudo. Tem um decreto aí para os homens morrerem. Amã foi enforcado, mas o decreto continua. Veja, Jesus derrotou Satanás, venceu na cruz por nós, mas nós estamos ainda debaixo do primeiro decreto. Está ordenado aos homens que, veja lá, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, está ordenado que aos homens morra uma vez, e vindo depois disso o juízo. O decreto continua, mesmo Satanás sendo vencido na cruz. Mas nós temos uma petição diante do rei. Agora, por que Deus deixou a morte por último? Paulo diz que o último inimigo é a morte. Por que a morte ainda continua? Porque Deus selou com o seu anel. Entendeu aí? Está selado com o anel do rei. Então a morte vai até o último homem. Está selado. Não se revoga o decreto do rei. Mas como Jesus venceu a Satanás e a morte lá, então a morte vai continuando existindo, mas para os servos de Deus, ela vai dando glória a Deus. Veja Lázaro, quando morreu 3 dias. Jesus disse, isto aconteceu para a glória de Deus. Então a morte dará muitas glórias a Deus ainda até o fim dela, até o fim da sua história. Isso é forte. Lázaro dorme. Jesus não deu glória para a morte. Ele venceu ela e ainda disse, ela é um sono. Jesus enfrentou a morte e não chamou morte de morte. Chamou morte de sono. Por quê? Porque é mais fácil para nós entendermos o poder de Deus. Para nós é impossível reverter a morte, mas é fácil acordar alguém. Entendeu aí? Então, para Deus, os mortos dormem, porque Deus faz só despertá-lo, porque ele apenas está dormindo. Veja como Deus tem a morte, como sono.
Nem como morte ele tem. Diferente de nós. Que a gente não tem poder sobre a morte. Amém? Mas Jesus tem poder sobre a morte. Lázaro dorme, porque eu vou despertar do sono. Então, morte para Jesus não é morte, é um sono. Embora aqui para nós é uma morte. Nós já vencemos Satanás em Cristo, mas ainda temos o decreto de Deus em Gênesis. A semente da serpente ainda comerá pó. Embora a rainha Esther tenha se alegrado porque Amã foi vencido ali, mas havia a preocupação de Esther quanto ao decreto que ainda estava em vigor. Irmãos, ainda havia o decreto da morte dos judeus em vigor. Mas o Amã já morreu, já era. Mas tem um decreto selado pelo anel do rei. Ai, ai, ai. Esse decreto precisa também ser vencido. Mas ele não vai sair da história. Como vencer esse decreto? A morte não vai sair da história. Como vencer esta morte? Deus vai assinar uma segunda carta. Glória a Deus. Um novo mandamento. Uma nova aliança. Então, a lei chegou, mas tem uma aliança nova, a graça de Jesus. Então, o rei vai selar uma nova carta, o Novo Testamento no seu sangue, o sangue do Filho. E Jesus fez na cruz a sua obra, vencendo a morte. E todo homem que crê em Jesus, mesmo que morra, tornará a viver novamente. Por quê? Por causa de Jesus. E isto é, para nunca mais morrer. Só se vence o inimigo se a luta for real. Então a morte, para nós, ela existe. E nós vamos vencer ela na morte. Porque Jesus morreu e venceu na morte. Mas a nossa morte é a morte em Cristo. Assim como Jesus morreu, também morreremos com Ele. Como Ele foi sepultado, seremos sepultados com Ele na semelhança da sua morte. Romanos capítulo 6. E com isso, observando assim, ao ressuscitar, ressuscitaremos também com Ele. Aí Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Em Cristo. Nós podemos ver a morte como sono, a morte sendo vencida e a morte sendo uma porta que se abre. Isso tudo em Cristo. Nós somos vencedores porque Ele nos amou e pelo seu sangue nos consagrou. Temos vitória nele, para todo sempre. A cobertura do rosto de Amã já era uma preparação para levá-lo à forca. As pessoas, antigamente, ao ser condenada, o rosto delas eram cobertas, assim como o rosto de Amã foi coberto. Isto quer dizer que a pessoa já era condenada. E isto era muito comum na época. O fato de Esther ter uma vitória sobre Amã não foi tudo. Isto foi apenas uma observação, porque Jesus disse, quando os discípulos voltaram, isto em Lucas 10, versículo 17, os discípulos haviam expulsado Satanás. Em teu nome, os demônios se retiram. Aí Jesus disse, alegrai-vos antes, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Você está entendendo? Jesus disse, não fique feliz, porque os demônios se sujeitam a vós. Esther não estava alegre porque Amã morreu. Porque não retirou o decreto. Então o problema ainda continuava, mesmo com a morte de Amã. No capítulo 7, versículo 9, Amã foi encoberto e enforcado. Mas isto não era tudo. Aí começa o capítulo 8 e o versículo 1. É aqui que vai dar um início da lição final. Aonde Assuero deu a casa de Amã a Esther. Você sabe o que quer dizer isso? Veja, passar a autoridade do anel que estava no seu dedo, tirado de Amã para Esther.
Isto quer dizer que o domínio de Amã agora é de Ester. Ester tem um poder sobre a casa de Amã. Edificarei a minha igreja, disse o Senhor Jesus, e as portas do inferno, a casa de Amã, não prevalecerá contra ela, contra Ester. Jesus deu autoridade. Jesus disse: tenho poder no céu e na terra, debaixo da terra, no Hades, na casa de Amã. Jesus disse: eu vos dou poder sobre todas as obras de Satanás, a casa de Amã. Ainda disse: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 16 a 18. A casa de Amã, versículo 2 do capítulo 8. O rei havia dado a Ester o poderio. O rei deu o seu anel que tinha tomado de Amã. Agora o anel que estava em Satanás, que havia executado o juízo de Deus sobre os homens, por causa do pecado, trazendo a morte dos homens, é tomado dele, esse anel, e entregue à igreja. Está onde? Mateus 16, versículo 19. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Veja que Jesus nos deu autoridade, um anel do dedo selado, que selava os documentos. Eu te darei a chave dos céus. Ligares na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Então, há um outro texto que podemos acrescentar aqui. Isaías 22, versículo 15 até o versículo 23. Ok? Temos que ler o texto. No capítulo 8, versículo 3 de Ester, ao ler esse texto, veja, a súplica de Ester que revogasse a maldade de Amã. O diabo será lançado no abismo, mas a maldade dele vai continuar no coração dos homens. É o joio no meio do trigo. Não tem a parábola do joio e do trigo? Pronto. É a maldade de Amã, o joio. Essa parábola do joio e do trigo é para os dias do milênio. Porque nos dias do milênio o reino é de Cristo e a semente é de Satanás. Mas como é de Satanás se ele está preso? Porque antes dele ser preso, os homens já tinham sido contaminados. Então a semente havia ficado no coração dos homens. Satanás será vencido na cruz, mas a maldade dele está aí no coração dos homens. Continua. A palavra do rei não se revoga, não volta atrás. Deus não pode revogar a maldição do capítulo 3 de Gênesis. Veja a dor, multiplicação de dor, veja a morte, veja a maldição. Só será retirado com poder e grande glória da vinda de Cristo no seu reino. Por quê? Porque havia selado com um anel do rei. Como resolver isso? Em Ester, nessa história. Havia um dia marcado para os inimigos matar os judeus, e o diabo, com o poder de tirar a vida do pecador, da vida de Amã, pelo decreto, Deus deu, passando essa autoridade, selando com o seu anel. Amã foi vencido, mas o decreto está aí. Ester disse: revoga aí, rei, essa maldade de Amã, esse decreto. O rei disse: não dá. E o que vai acontecer? Capítulo 8 de Ester, versículo 4 e 5. Era um rogo para tirar a maldição. De Gênesis 3 e 15. Do mal de Amã sobre o povo de Deus. Não deixe, rei, que a serpente continue comendo pó. Veja, versículos 6 e 7, uma tipologia do Gênesis 3. O rei tem uma saída aí? Qual é a saída, rei? Como vencer? Preciso viver, e o meu povo também. Não se revoga a carta de Gênesis 3 e 15. De capítulo 3 de Gênesis, não se revoga. Mas o rei vai escrever uma nova carta. Esta será uma nova história. A primeira carta é o ataque de Satanás contra os homens. Amã contra o judeu.
A segunda carta é dar autoridade ao homem contra Satanás. É o inverso. Você entende isso? Jesus disse para a igreja: eu vos dou poder contra Satanás. Esta é a segunda carta. No primeiro decreto, não podia reagir. Tinha que morrer como cordeiro no matadouro. Não tinha defesa. O primeiro decreto, o homem pecou, morreu. Não tem advogado, não tem consolador, não tem ninguém que o defenda. Mas no segundo decreto, onde estão os teus acusadores? No segundo decreto, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nova aliança escrita no nosso coração, no nosso entendimento. E foi colocado nesse decreto novo o poder do sangue de Jesus contra a morte. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando a última aula e enviaremos em breve. Amém.